Dentre tantos pedidos que eu estava ouvindo, viu, Zina? Eu acho que o tema que eu estou propondo hoje, né, para honra e glória do nosso Deus, primeiramente, é um tema muito oportuno, né? Nossa. Porque dentre todos os pedidos que você fez, eu vi que a maioria é sobre saúde, né? E o que eu vou compartilhar com vocês é um presente que eu ganhei. Eu ganhei isso de presente. Eu já vinha há muito tempo na minha vida querendo fazer a reforma alimentar, mas eu não sabia como, né? E eu via muitos dos nossos queridos irmãos, até mesmo alguns renomados, né? Palestras de muitos deles, a Luísa Biasi, né? Tive até o privilégio de conhecê-la pessoalmente, pessoa incrível, o seu marido também, que é uma pessoa formidável, né? Mas eu sempre quis fazer essa reforma, mas eu nunca sabia como fazê-la, né? E até o dia que eu, por insistência, né, e com a direção do Espírito Santo, vinha forçando algumas situações para que eu deixasse de comer carne e realmente tivesse uma alimentação mais saudável, né? Aí, quando eu estava mais do que decidido a fazer isso, já vinha tentando substituir, fazer algumas coisas, Deus me deu esse presente que eu vou compartilhar com vocês. É literalmente um presente, porque parte dessa apresentação que eu tenho, a pessoa que fez a palestra, que realmente fez eu virar a chave e me tornar vegetariano, deixou os slides de presente na igreja. E ele falou que a gente podia usar sem problema nenhum. O nome dele é Paulo Ribeiro, né? Deixo aqui também estendido o nome dele, e todo lugar que eu vou, faço questão de mencioná-lo, né? Porque ele é um homem de Deus, um homem que tem sido muito usado por Deus para pregar o evangelho em relação à parte da saúde. E ele tem um canal que se chama Comendo Pasto, que dá muitas dicas e nos ensina a viver de forma natural, né? Então, o que eu vou passar para vocês aqui é só uma questão de principiantes, né? Eu vou dizer aqui que é um estagiário ainda na área da saúde, né? Tenho muito a aprender, mas para a honra e glória do nosso Deus, isso tem feito a diferença na minha vida. E para quem já tem essa mudança, vai só reforçar, né? Daquilo que já sabe, já aprendeu. E para quem ainda não teve esse privilégio, faço aqui o convite, estendo o convite a vocês. Porque é uma coisa individual, tá? Não adianta você achar que alguém vai te incentivar, alguém vai te motivar. Não, é uma coisa decisão pessoal, para você ter ideia. A minha esposa começou a fazer comigo, né? Até um dia que a gente foi viajar num cruzeiro. E eu falei para ela, poxa, eu virei vegetariano de outubro para novembro. Fui viajar na virada do ano, né? Passei a virada do ano de 2022, de 2021 para 2022 num cruzeiro. E eu falei, Senhor, me ajuda, né? Porque meu propósito com você é fiel. E ele não só me ajudou, como eu vi quantas opções eu tinha dentro daquele cruzeiro vegetarianas e eu segui firme e forte. Desde então, nunca mais me alimentei com nenhum alimento à base de carne, né? Então, me tornei vegetariano. Assim, eu falo que é situações de emergência, né? Em algumas situações de emergência, às vezes eu acabo comendo um ovo, ou até mesmo uma situação ou outra, acabei comendo um peixe, mas minha dieta é 100% vegetariana hoje, né? Então, eu vou passar para vocês a dica, né? Como eu falei, foram situações extremas de emergência, que eu não tinha como manter a minha dieta, né? Então, tive que recorrer a esses subterfúgios, mas eu, quando estou na minha casa, na minha rotina, no meu dia a dia, eu me alimento da forma como vou compartilhar com vocês essa noite, tá bom? Deixa eu ver só se eu consigo aqui compartilhar. Me avisam se vocês estão vendo. Eu já habilitei, tá? Ah, maravilha, Zina, obrigado. Vamos ver se vocês já estão visualizando a minha tela. Já estão vendo? Sim. Maravilha, legal. Então, como eu intitulei, né, essa apresentação, o presente que eu ganhei, eu intitulei como A Vida do Andy. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, perfeito. Tá, maravilha, porque agora eu não vou mais ver vocês, só estou vendo a apresentação, então por isso que eu estou perguntando se vocês me ouvem bem. Então, como eu intitulei, eu chamei essa apresentação da Vida do Éden. Por que a Vida do Éden? Porque nós vamos aprender exatamente sobre a dieta do Éden, né? E eu gosto de sempre mencionar esse texto, porque esse texto ele é muito presente nessa questão da alimentação, em todos os contextos que nós lidamos na nossa vida nesse mundo de pecado, né? Lá no Grande Conflito, na página 582, diz assim: desde o início do grande conflito no céu,
tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isso que ele entrou em rebelião contra o Criador. E posto que fosse expulso do céu, continua a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus. É o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir. Quer seja isto alcançado pondo de Deus toda a parte à lei, quer rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo, né? Então veja que o intento de Satanás é subverter não só a lei de Deus, mas todas as coisas que Deus criou, né? E quando a gente reflete no Éden, em tudo que Deus criou, nós vemos de que o Éden é um lugar perfeito. É o local ideal para que existisse os seres criados por Deus e que eles tivessem vida plena, vida abundante. E tudo que existia ali, existia para que o homem e a mulher pudessem desfrutar da sua plenitude, né? Eu gosto de fazer uma referência a lugares, quando eu faço essa palestra, eu falo assim, ó, pensa num lugar que você foi, que você voltaria inúmeras vezes, que você gosta muito. Aí pensa nesse lugar 100 vezes melhor. É o céu, né? É o Éden que Deus preparou para nós. Então, tudo que Deus fez era perfeito, era maravilhoso, né? Era infinitamente superior à nossa realidade de hoje, né? Gênesis 1:31 deixa isso claro para nós. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, né? Era perfeito, era maravilhoso. Então, imagina o lugar mais lindo que você acha no mundo. 1 milhão de vezes melhor. Era o Jardim do Éden, né? Então, a gente não consegue medir, mensurar, e muito menos imaginar o que era o Éden e o que existia lá, como existia, né? Então, a gente só fica usando a imaginação com as coisas que nós vemos aqui no nosso planeta, que já são lindíssimas e maravilhosas, né? E a gente fica tentando imaginar o que não era o Éden, né? E lá em Gênesis 1:29 diz assim, né? E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, e da árvore que dá semente, se vos serão, né, para mantimento. Ou seja, quando a gente pega o texto e lê assim, da forma como ele está, literal, a gente tem uma certa dificuldade de compreender o que Deus estava dizendo para Adão e Eva, né, que foi escrito aqui por Moisés. Mas quando a gente começa a investigar e trazer para a nossa realidade, para o contexto ao qual nós estamos inseridos hoje, você vai ver de que esse texto faz total sentido, né? Então, quando você começa a desvendar, né? Então, primeira coisa, erva que dá semente, né? Ou seja, nós temos que ver quais são as ervas que dão semente, que está sobre a face de toda a terra. A árvore que dá fruto, então, fica fácil, que são as árvores frutíferas, né? As frutas em si. E também as árvores que dão semente, ou seja, a árvore que dá semente, mas as frutas já não dão semente? Não, é diferente, né? Então, a gente vai desmembrar exatamente isso. O que são as ervas que dão semente, o que são as árvores que dão fruto e o que são as árvores que dão semente? É exatamente o que nós vamos escorrer agora. Então, o primeiro grupo das plantas que dão sementes são os cereais, né? Que são fontes de carboidratos. Então, alguns exemplos de cereais que nós temos. Nós temos o trigo, a aveia, a cevada, o centeio, o milho, a quinoa, o amaranto, o arroz, né? Então, todos esses alimentos fazem parte do grupo das plantas que dão semente, né? Aí já fica mais fácil, né? Então, poxa, das plantas que dão semente é o grupo dos cereais, né? E o que é interessante é que todos eles são fontes de carboidratos. O segundo grupo é as árvores que dão frutas, que são as frutas em si, né? E o que é interessante das frutas é que elas são fontes de vitaminas e minerais. Então, nós temos aqui a maçã, a pera, o abacate, o pêssego, a laranja, a ameixa, o melão, melancia, enfim, todas as frutas, todas elas são ricas em vitaminas e minerais, né? E nós temos as árvores que dão semente, que são fontes de proteína, que nós temos as nozes, as amêndoas, a avelã, castanha do Pará, castanha de caju, né? Que são o grupo das oleaginosas, né? Então veja de que o que Gênesis estava dizendo, o que Moisés escreveu em Gênesis, que ele está querendo dizer para nós, é que
os cereais, as frutas e as oleaginosas, no caso, né, as castanhas e, enfim, as nozes, vos serão para mantimento. Ou seja, no Éden não tinha churrasco, principalmente porque não tinha morte, né, antes do pecado. A morte não existia e nunca foi plano de Deus que existisse a morte, né? A morte, ela é consequência da rebelião dos seres criados por Deus, né? Nunca fez parte do plano de Deus que nós morrêssemos um dia, que nós deixássemos de existir, né? Não só a morte física, que ele considera como um sono, mas também a morte eterna que de Cristo morreu na cruz por nós. Então, nunca fez parte dos planos de Deus. Eu considero a morte não só a rebelião contra Deus, mas para vocês entenderem o que foi a morte dentro do contexto da criação. Imagina se você pegasse hoje o Sol e colocasse ele só mais um pouquinho perto da Terra, o que ia acontecer com a gente? E se a gente tirasse ele só um pouquinho de perto da Terra, o que ia acontecer com a gente? Então veja que ele está no lugar certo, na medida certa, da forma certa, para que nós pudéssemos existir nesse planeta, né? E que todas as coisas que aqui existem permanecessem a existir, né? Da mesma forma que existe uma lei física que mantém os astros criados por Deus no seu devido lugar, assim também é a lei moral. Então, se eu coloco o Sol mais próximo ou mais longe da Terra, isso me traz uma consequência qual deixa de existir vida na Terra, né? Não existe condições de ter vida na Terra. Da mesma forma, a lei moral. Se ela é quebrada, consequentemente, a consequência dela é a morte, né? Não porque Deus é ruim ou porque ele quis assim, não. É simplesmente a consequência de uma lei ser quebrada, né? Então, da mesma forma que o universo foi formado de uma forma perfeita, a lei moral foi estabelecida de uma forma perfeita para que houvesse harmonia entre os seres criados por Deus, né? E da mesma forma que ele colocou todas as coisas no seu devido lugar, ele deu esses alimentos para que fossem fonte de vida para os seres criados por Deus. Então, não somente os homens e as mulheres que habitassem ali no Jardim do Éden, mas também os animais teriam condições suficientes entre todos esses alimentos para subsistir, né? Então, veja de que, em resumo, os 3 elementos básicos para nós vivermos é o grupo dos cereais, que são os carboidratos, o grupo das frutas, que são as vitaminas e minerais e são os nossos reguladores, e as árvores que dão semente, que são o grupo das oleaginosas, que são os nossos alimentos construtores. Então, são os energéticos, os reguladores e os construtores. Veja de que, olhando assim, parece um pouco mais simples, né? E qual que é o problema em relação à vida que nós levamos com a dieta do Éden? É de que quando a gente vai fazer essa mudança alimentar, a gente quer começar meio que de uma forma radical. Isso é uma coisa ruim. Por que é ruim você começar de uma forma radical? Não que você tem que parar, não que você não deve parar, você deve parar, você tem que fazer a sua mudança gradativamente. Mas se você é radical, primeiro, você corre um sério risco de cortar tudo de uma vez e desistir e nunca mais tentar novamente, né? Esse é o problema de você fazer isso de forma radical. Segundo, você tem que começar a acrescentar cada vez mais esses 3 elementos na sua dieta, tá? Por quê? Eu falo por experiência própria, porque eu estou vivenciando isso. Tem um cliente que eu atendo, que geralmente eu vou lá ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta-feira, ou até às vezes na quarta e na sexta-feira, né? Que é uma indústria de alimentos, né? Eles fazem merenda para as escolas. E lá eles processam tudo quanto é tipo de proteína animal, né? Bovina, suína, de frango, enfim, né? E aí o que acontece? Aquilo que eles processam para revender nas escolas como merenda, eles também servem para os funcionários. Então, o que tem de bacon e linguiça no feijão, vocês não fazem ideia. Mistura, é só carne, né? Então, quando eu vou para esse cliente, eu já sei de que o meu almoço vai ser arroz com salada. Em alguns casos, às vezes tem um purezinho de batata lá para dar um gostinho a mais, né? Mas eu já sei que eu não vou ter uma refeição completa no almoço. Então, o que eu faço de manhã? Que é o que é o melhor para mim. Mas aí cada um tem que encontrar o que é melhor para si, desde que esteja dentro desses 3 grupos. Eu gosto de tomar no café da manhã banana com
aveia e castanha do Pará. Ou às vezes eu coloco banana, mamão, aveia e castanha do Pará. Ou às vezes eu pego granola. Granola com mamão, banana e castanha do Pará, ou castanha de caju, ou nozes, enfim. Aí eu vou diversificando um pouco. Mas geralmente o que eu mais tenho consumido é a castanha do Pará, né? Quando eu me alimento dessa forma, na parte da manhã, já aconteceu até mesmo de eu ficar sem almoçar. E quando chegar no final do dia, eu não estar com a dor de cabeça que eu ficava antes quando eu não me alimentava direito na hora do almoço. Por quê? Porque eu já comecei o dia com uma quantidade suficiente de carboidrato, vitamina, mineral e proteína para eu aguentar um dia, né? Essa questão de nós termos 3 refeições é uma questão do século XXI. Porque se você for pegar, por exemplo, as pessoas que viviam no tempo dos profetas e até mesmo no tempo de Cristo, eles não tinham 3 refeições. Eles faziam uma, até no máximo 2 refeições. As famílias mais ricas conseguiam fazer 2 refeições. As famílias mais humildes faziam apenas uma refeição. E aí, isso é tão verdade, né? Que isso nos traz saúde, que você vai ver, é uma triste realidade do Brasil, né? Mas você vai ver que pessoas que moram na rua, que têm dificuldade de se alimentar, dificilmente ficam gripadas, dificilmente ficam com doenças que nós vemos aí, que as pessoas comuns que nós conhecemos, ainda mais agora que é época de frio, né? Qualquer vento mais frio que a gente pega, a gente já fica resfriado, já fica gripado. E você vai ver que essas pessoas que se alimentam não com a regularidade que nós nos alimentamos, conseguem ter até uma resistência maior, né, para algumas doenças. Não estou falando que você deve se abdicar de comer, não é isso. Mas você vai ver que tem uma lógica nisso que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Quando você vai acrescentando esses 3 elementos na sua dieta, né, você vai tendo o suficiente para você viver bem e com saúde, tá? E aí, o que você deve fazer? Você deve comer aquilo que você mais gosta. Ah, mas, Rodrigo, eu não gosto de fruta nenhuma, né? E aí, o que eu faço? Tenta encontrar pelo menos uma que você goste e foca nessa uma que você gosta, né? Ah, eu não gosto de castanha do Pará. Ah, come castanha de caju, come amendoim. Procura dentro desses elementos quais são os que você mais gosta. Porque se você começa a comer os que você mais gosta, né? Você vai gradativamente já substituindo as coisas que te fazem mal. Porque aquilo que nós não devemos comer, a gente já sabe. É até fácil para nós. A maioria dos alimentos industrializados a gente não deve comer. Então, isso é fácil. Então, começa por aquilo que você tem que comer, né? E começa a focar nisso, tá? Então, procura uma fruta que você gosta, ou as frutas que você mais gosta. Procura os cereais que você mais gosta e procure as sementes, né? As que você mais gosta. E começa com essas. Porque muitas vezes a gente quer fazer essa mudança e a gente vê na televisão, olha, eu ouvi falar que o germe de trigo é muito bom para tal coisa. Ah, então vou começar comendo germe de trigo, quero virar vegetariano. Aí você vai ver que não te agrada em nada no paladar, né? E aí, você fazendo essa substituição, você vai ver que gradativamente você vai mudando, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu obtive esse conhecimento de que somente esses 3 elementos eram suficientes para que a gente pudesse viver bem e com saúde, para mim já estava mais fácil, porque eu já estava deixando de comer carne, já estava procurando isso para a minha vida. Então, eu simplesmente só substituí aquilo que eu vinha comendo por esses 3 elementos. E por incrível que pareça, meu café da manhã já era mamão com aveia e castanha do Pará, né? Eu só não sabia que isso já era do Espírito Santo tocando no meu coração para ser a minha alimentação, né? Eu só vim descobrir isso depois, quando eu obtive esse conhecimento. E assim eu consegui fazer essa mudança, né? E aí o que acontece? Aquela é a dieta do Éden, ou seja, antes do pecado. Depois que o homem pecou, né? Lá Gênesis 3:18, olha o que Deus deixou para nós. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós? Agora, como vocês pecaram, a morte e a doença passou a existir no cotidiano de vocês, né? Isso não foi algo que eu criei, mas vocês vão passar a ficar doentes e vocês também, né, vão morrer. Então, para que vocês tenham saúde, eu vou deixar os espinhos e cardos para que vocês comam, né? Ou seja, antes, no Éden, a gente só tinha, então, os cereais, as frutas e as oleaginosas, perfeito?
Depois que o homem pecou e foi expulso do Éden, Deus deu para nós, então, os espinhos e cardos. Por quê? Para que nos pudesse ser não só mantimento, mas também nos pudesse ser remédio. Tem uma frase que um grande amigo meu também, que ele fala bastante sobre saúde, ele diz assim, faça dos teus alimentos o seu medicamento e faça dos seus medicamentos o seu alimento, né? Se você fizer isso, você vai viver bem e com saúde, né? Recentemente eu estava visitando um outro cliente e uma moça que trabalha lá, ela estava nos contando de que ela foi no médico recentemente que ele se especializou em trabalhar com alimentos naturais para doenças específicas, né? Então, dependendo da doença, ele tinha uma dieta, um regime, a qual ia ajudar o corpo a combater aquela doença. E o que mais me impressionou desse relato dessa moça, desse cliente a qual eu estava visitando, foi de que ela disse para mim de que esse médico confidenciou para ela de que na faculdade eles aprendem somente a lidar com medicamentos. Eles não aprendem a questão dos alimentos, né? Então, todo médico que se forma, ele se especializa em aplicar medicamentos. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, principalmente por causa da família dos Rockefeller, né, que é uma família, se você for estudar a história americana, você vai ver que eles são muito influentes, né, no contexto da reforma industrial, né, e o quanto o Rockefeller foi relevante para a nossa revolução industrial, e enfim, né, foi um homem bem relevante aí no nosso contexto do século XXI, assim como Andrew Carnegie, enfim, você vai ver de que ele deixou uma herança muito grande para a sua família. Então, eles são investidores, investem em vários segmentos, não somente no segmento do petróleo, né, que era o segmento ao qual o Rockefeller enriqueceu. E através da influência, né, da família Rockefeller, pelos investimentos que eles fazem, eles conseguiram determinar que a Organização Mundial da Saúde colocasse dentro da faculdade de medicina, né, sugerisse nas faculdades de medicina que todo o conhecimento de medicina deve ser aplicado somente com receitas farmacêuticas, né? E eles não estudam alimentos, eles não estudam nenhum tipo de dieta, eles não estudam nenhuma outra fonte no mundo que não seja os medicamentos para a cura das doenças, né? Então, você pode ver que qualquer médico que você vai, a primeira coisa que ele vai fazer é te receitar uma receita com base em medicamentos, que são fabricados pela indústria farmacêutica. Dificilmente você vai num médico e ele vai falar assim, olha, come bastante abacaxi que ele é antioxidante e vai te ajudar dessa inflamação que você tem. Não vai falar, né? Toma bastante limão que vai te ajudar. Não vai. Toma chá de cavalinha, que é excelente para isso. Não vai, entendeu? Come bastante vagem, come bastante acelga, enfim, não vai. Ele simplesmente vai te passar o medicamento, né, que vai remediar a sua situação, mas não vai te curar. Em contrapartida, você comendo os legumes e as verduras, o que acontece? Quando o seu organismo ingere os alimentos cru, né, principalmente as saladas, né, então são os legumes e as verduras, e no caso ambos cru, tanto os legumes quanto as verduras, o seu organismo entende aquilo de uma forma natural, tá? Positiva, como se aquilo te ajudasse a produzir anticorpos, né? Então, você aumenta a quantidade de anticorpos no seu organismo. Quando a gente toma uma vacina, o que é a vacina? A vacina nada mais é do que algo que vai estimular o seu sistema imunológico a produzir a quantidade suficiente de anticorpos para combater aquele vírus, né? Então, recentemente a gente teve aí a Covid, né? Não comprovaram ainda a eficácia dessa vacina, mas em resumo, a vacina do Covid, em alguns casos era o vírus enfraquecido para que o seu corpo conseguisse produzir a quantidade de anticorpos suficiente para que você não ficasse doente, né? Para que ele não se proliferasse no seu corpo para te deixar doente, somente para produzir os anticorpos. E a mais perigosa que as pessoas têm dito é aquela que foi do RNA mensageiro, né? Porque nunca havia sido feita uma vacina dessa forma, que eles construíram através de substâncias biológicas. O RNA mensageiro
do vírus da Covid para fazer com que o seu corpo produzisse anticorpos, né? Mas Deus já deixou isso desde o Éden de uma forma natural. Você comendo frutas, legumes, né? Você comendo legumes, né, e verduras, o seu corpo já vai produzir uma quantidade alta de anticorpos, e isso te ajuda a combater bactérias, te ajuda a combater inflamações e faz com que você tenha saúde, né? Então, nós temos aqui as frutas, as frutas, no caso das espinhosas, né, no caso do abacaxi, e aí nós temos as verduras e os legumes. Todos esses alimentos nos servem para remédio. E aí, olha que interessante, nós temos aqui o gergelim, né? O gergelim, ele é uma fonte de cálcio, né? Ele é rico em cálcio. E se você pegar o formato do gergelim, você vai ver que o gergelim lembra bastante a nossa arcada dentária, ou seja, comer gergelim, né? Não só o gergelim, mas também a pipoca de amaranto, você vai ver que ele tem o formato da nossa arcada dentária, né? Tanto o gergelim quanto a pipoca de amaranto, né? Pode pesquisar no Google depois, você vai ver que são alimentos que fazem bem para os ossos e também, principalmente, para os dentes, né? Ou seja, veja que Deus já deixou no próprio alimento qual que é o órgão do nosso corpo, né? Qual que é a parte do nosso corpo que seria beneficiada com esse alimento. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente pega aqui o morango, a beterraba e o tomate, nesse formato ele lembra o coração, né? E você vai ver que, de fato, esses alimentos fazem bem para o coração e ajudam ao coração ficar forte, né, e conseguir cumprir aí a sua função. Nós temos o grupo das carotenoides, né, que é ricas em vitamina A, né, a qual temos o mamão, a qual nós temos a abóbora, né, que virou a picanha de brasileiro, e nós temos a cenoura. Se você pega uma cenoura e corta ela no formato de uma rodela, você vai ver que ela lembra bastante o globo ocular, né? E aí, a minha avó, a minha mãe sempre dizia para mim, filho, come bastante cenoura que faz bem para a vista. E elas nunca estudaram nenhum livro da Ellen White, muito menos fizeram faculdade de medicina ou nutrição, mas já sabiam de que a cenoura fazia bem para a vista, né? E elas realmente estavam certas, né? A cenoura realmente é um alimento que ajuda bastante nas células que compõem a nossa visão, né? Nós temos também algumas fontes de proteínas, né, como o grão de bico, nós temos a lentilha, né, que foi o nosso querido Jacó lá trocou a primogenitura por um prato de lentilha, enfim. E aí quando você pega o feijão e coloca ele na vertical, né, você se lembra do rim, né, e ele parece muito com os rins, né, e é um alimento que ajuda aí bastante com a forma celular do rim. Aí eu lembro que, agora há pouco, a Zina estava falando sobre um pedido de um querido que está fazendo uma cirurgia de pedra no rim, né? Então, já recomendo aí comer bastante feijão para que a recuperação seja rápida, né? Nós temos também alimentos que são ricos em sódio e ácido fólico, né? Que nós temos a couve, nós temos a salsinha, né? E quando você pega ali o talo da couve, você vai ver de que ele lembra o nosso fêmur. E realmente é um alimento que não só ajuda na composição do cálcio, né, mas ele ajuda a fortalecer os ossos. Nós temos também alimentos que ajudam na saúde sexual feminina. Então, é o caso da pera, da berinjela e do abacate. E aí quando você tira ali o caroço do abacate e fica só o abacate, você se lembra muito de um útero de uma mulher, ou seja, o abacate ele auxilia, né, na defesa e até mesmo na cura de algumas doenças do órgão sexual feminino. E temos também alimentos que ajudam na saúde sexual masculina, como nós temos aqui o caso da melancia, né, e o figo. Se você pegar ali os gomos do figo e até mesmo as sementes da melancia, você vai ver que elas lembram os testículos do homem, né? Então, são alimentos que ajudam aí, né, a saúde sexual masculina. Nós temos também alguns alimentos que são antioxidantes, né? Como eu havia dito há pouco, o abacaxi, as frutas vermelhas, a blueberry, né? As amoras são antioxidantes. E esses alimentos ajudam nas articulações, ou seja, o pessoal que gosta de fazer bastante caminhada, que gosta de se exercitar, né? Comendo esses alimentos ajuda a evitar lesões, né? E manter aí o ritmo da atividade física.
Nós temos também os alimentos que são ricos em carboidratos, como a batata doce, o amaranto e a mandioca. Temos também outros alimentos que são ricos em carboidratos, a batata, não só a batata doce, mas a batata, né? O inhame, que são alimentos que ajudam bastante a quem faz atividade física a ter disposição, né? E o que é interessante é que quando você vai num nutricionista, né? Você está acima do peso, você vai passar no nutricionista, a primeira coisa que ele fala, corta o carboidrato, né? Mas por que ele te fala isso? É porque você está comendo muito carboidrato e se exercitando pouco, né? Então, se você cortar de fato o carboidrato e aumentar a quantidade de exercícios, é a receita ideal para você perder peso, né? Se você só cortar o carboidrato e não colocar o exercício junto, pode ser até que você emagreça, mas você vai ter muito mais dificuldade do que se você associar a diminuição do carboidrato com a atividade física. E olha que interessante. A nossa querida Ellen White, né, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 433, ela fala assim, que os cereais, as frutas, as sementes, as oleaginosas e leguminosas são os alimentos escolhidos para nós pelo Criador, preparados da forma mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Então, ou seja, ela só vem chancelar e confirmar tudo aquilo que nós falamos até agora, né? Que nós devemos comer cereais, frutas, sementes e oleaginosas, né? E as leguminosas. E aí, qual que tem que ser a nossa única advertência em relação a esses alimentos? Que é o seguinte, os alimentos de antes do Éden não combinam com o alimento depois do Éden, tá? Então, por exemplo, eu pegar uma salada e jogar um monte de fruta, não combina, vai fermentar. Por quê? Por causa da fibra. A fibra das frutas não combina com as fibras dos alimentos depois do Éden, né? Depois do pecado. Então, se você quiser, por exemplo, um dia tomar um suco de beterraba com laranja, não é que você não pode, mas coe ele. Então, se você bater ali a beterraba com a laranja e coar, você só vai estar absorvendo os nutrientes. E aquilo que fermentaria no seu estômago, você não vai ter problema, né? Então, não misture a dieta do Éden com a dieta depois do Éden. Coma primeiro a dieta de depois do Éden, depois a do Éden, né? Ou em refeições separadas, mas nunca junto, tá? Essa é a única recomendação. No mais, aprecie sem moderação esses alimentos. Claro, em quantidades reguladas também, né? Que nem tem pessoas que às vezes compram, vou começar a comer mais nozes e castanha do Pará, né? Castanha de caju, são deliciosas. Então a pessoa vai lá e compra um saco de 1 quilo de castanha do Pará, ela quer comer tudo no mesmo dia, né? Porque é gostoso, sentar na frente da televisão, às vezes vai ver um filme, vai fazer alguma coisa e quer comer 1 quilo de castanha do Pará, não, vai te fazer mal, né? Qual que é o ideal de você comer as oleaginosas, principalmente, né? É você colocar a porção que caiba na sua mão, na palma da sua mão. Então, a porção que cabe na palma da sua mão, saiba que é o ideal para você comer durante o dia, né? Não coma em grandes quantidades, que aquilo que é para ser uma benfeitoria para você acaba se tornando numa coisa ruim, né? Uma coisa que não vai ser agradável para você. E só para a gente aqui encerrar, né? A apresentação, não existe momento mais propício e ideal para que você venha aderir à dieta vegetariana, a dieta do Éden. Eu trouxe aqui um dado, né, recente, né, acho que é de 2020 ou 2021, se eu não me engano, esses dados, que fala o seguinte, que 14% dos brasileiros já se declaram vegetarianos. Olha que legal. Não é só os adventistas, tá vendo? Já tem uma grande parcela da nossa sociedade que se declara vegetariano. Nós tivemos um crescimento de 75% da população vegetariana nas regiões metropolitanas. Ou veja, de que as pessoas que moram em regiões metropolitanas cada vez mais têm aderido à dieta vegetariana. E 55% dos brasileiros consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados na embalagem. Olha que interessante, né? Então, entre um produto que não é vegano e um produto vegano, eles optariam por um produto vegano. Então, veja de que nós estamos vivendo um momento muito propício para pregar essa mensagem. E é um privilégio a gente falar dessa mensagem, por quê?
Porque Deus nos criou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E para a gente ter vida abundante, a gente performar bem e viver bem em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que ter saúde para isso, né? Então, se você quer ir bem no seu trabalho, se você quer se destacar nos seus estudos, se você quer viver bem com a sua família e ter disposição para cuidar da casa, cuidar do lar, enfim, você precisa ter saúde para isso. Porque imagina que você vai colocar toda a sua vida que você quer idealizar de grandes sonhos, de grandes realizações, de grandes coisas, né? Em vez de você colocar num trem, colocar numa carreta, né, nova, para que possa fazer muitas viagens, você pega um fusquinha velho pingando óleo, nada contra o fusquinha, muito pelo contrário, mas você pega um fusquinha velho pingando óleo, já prestes a quebrar a qualquer momento, para colocar todos os seus sonhos e planos ali, você não vai conseguir, né? Então você primeiro precisa trabalhar o seu corpo, você tem que trabalhar a sua saúde. Então, quando você tem uma nova meta, uma nova oportunidade, eu vou realizar algo muito grande, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua saúde em dia para que você consiga realizar aquilo, né? Para que você combine a sua disposição com as suas metas, né? Porque se você coloca as metas na frente da sua disposição, você acaba queimando uma etapa e aí você acaba, às vezes, muitas vezes, se frustrando de não conseguir realizar aquilo porque simplesmente não teve saúde para aguentar, né? E não somente isso, mas Deus nos deu essa mensagem de presente para que a gente pudesse ser privilegiado em vivê-la e proclamar ao mundo o quanto o nosso Senhor nos ama, né? Porque Ele deixou o manual para nós, né? Da vida plena ainda nesse mundo, né? Você vai ver aí durante todo o decorrer da história da humanidade que aqueles que viveram antes da Arca de Noé, eles viviam em torno de 900 anos, né? Você vai ver que Matusalém viveu 969, se não me engano, e você vai ver que eles viviam quase um milênio, né? E você vai ver que depois de Noé, que os seres humanos passaram a viver menos, né? Então você vai ver que Noé viveu 100 e poucos anos, Abraão foi um dos últimos que viveu acima dos 100 anos, Moisés também viveu acima dos 100 anos, mas depois desses homens você não vê mais ninguém vivendo mais do que 100 anos, né? Por quê? Porque você vai ver que é exatamente quando Deus manda o dilúvio que o homem também coloca a carne como parte da sua dieta, né? E olha que interessante, recentemente eu estava falando com um amigo meu que ele não é adventista, não é cristão, e ele estava falando para mim assim, olha, eu acredito, ele também aderiu à dieta vegetariana, né? E ele falou assim, eu acredito que a carne passou a existir na vida do ser humano por causa de uma questão de sobrevivência, porque o ser humano não foi criado para comer carne, né? Quando você vê um boi no pasto, ele pastando lá, uma vaca no pasto, né, comendo ali, você não tem vontade de ir lá e morder a vaca, ou ir lá e já fazer um churrasco, né? Mas quando você vê uma fruta, quando você vê aquela fruta que você mais gosta no pé, madurinha, você já tem vontade de ir lá e pegar a fruta mesmo quando você não está com fome, né? Então veja de que não faz parte da natureza do ser humano ter fome nos animais, né? Foi algo que foi inserido dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto social, e vendem isso para nós como a única fonte de proteína no mundo, que é mentira, né? Nós temos aqui no Brasil, principalmente aqui na região de Minas, uma planta chamada Aura pronobis, né, que é riquíssima em proteína, e ela consegue substituir muito bem qualquer alimento à base de animal, né? Então veja de que esse conhecimento Deus nos colocou à nossa disposição para dois motivos. Primeiro, Ele quer que seus filhos tenham vida abundante e que a gente performe em todas as nossas áreas da nossa vida, né? A nossa querida Zina falou que está aí na Andrews, né? Tem uma cidade americana chamada Loma Linda, que já foi feito vários estudos em Loma Linda, tem até uma reportagem do SBT Repórter, né? Que fala sobre essa cidade, a qual a maioria das pessoas que vivem ali são adventistas e praticantes da vida natural, né? Dos 8 remédios naturais que Deus deixou. E você vai ver que a média de idade das pessoas que vivem naquela cidade é acima dos 90 anos, né? E já pensou que legal se a gente tivesse uma Loma Linda no Brasil, né? Tivesse uma no Chile, uma no Paraguai, uma no Uruguai, ou seja, tivesse uma ou mais em todos os cantos do mundo? Que bênção que não seria para as pessoas, né? Quantos pedidos a menos nós ouviríamos aqui no nosso grupo de oração de pessoas que estão doentes e passando por dificuldades de saúde? Então veja que Deus deixou para nós a receita
para que a gente pudesse ter uma vida plena. Não quer dizer que isso nos exima de ficar doentes, não é isso, né? Pode ser que você fique doente por um motivo ou outro, mas você pode ter certeza que vivendo dessa forma, você vai diminuir muito as chances de você ficar doente, né? E que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa permitir que nós possamos não só viver dessa forma, mas que a gente também venha levar esse conhecimento a outras pessoas, para que outras pessoas também possam desfrutar desse conhecimento e saber das benfeitorias que essa dieta e que a forma de viver a vida do Éden nos traz para o nosso dia a dia. Obrigado pela oportunidade e obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nessa noite. Nós é que agradecemos. Amém. 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 Maravilhoso. Super informativa, viu, a sua palestra. Deus te usou e Amém. assim, é muito gratificante ter pessoas assim falando, né, da nossa mensagem de saúde. É. É muito bom. Obrigada, viu, Rodrigo. E você poderia fazer uma oração para terminar? Claro, com o maior prazer. Vamos lá? Oremos. Santo e amorável Deus, que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permitiu que pudéssemos estar aqui reunidos, Senhor, para ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor idealiza para nós. Queremos te agradecer também, Senhor, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu, esse privilégio de, já desde o berço da nossa igreja, Pai, nós já nascermos com o conhecimento sobre a reforma de saúde e as benfeitorias que essa reforma traz para nós, Pai. Que possamos ser luzes nesse mundo, que possamos cativar outras pessoas a viver dessa forma, para que elas possam desfrutar com a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Que possamos viver conforme o seu manual, Senhor, para que possamos ter vida plena e tudo aquilo que nós nos colocarmos à disposição para realizar, que possamos ser bem-sucedidos, para que outras pessoas possam ver o quanto vale a pena ser fiel a Ti, Pai. Para que através das nossas vidas e através de tudo aquilo que venhamos a fazer, as pessoas possam descobrir que o Senhor é rei nas nossas vidas e o quanto o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Abençoe também os pedidos que aqui foram feitos. Tu sabes, Senhor, as dificuldades, as lutas que cada um vem tendo, Pai. Mas que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa trazer a cura para aqueles que precisam de cura, possa trazer sua paz para aqueles que precisam de paz, possa trazer descanso para aqueles que precisam de descanso, mas acima de tudo, Senhor, não permita que venhamos viver sem o teu amor. Todas essas bênçãos eu te peço e te agradeço, em nome por amor de Jesus, que reina para todos sempre. Amém.